E aí, bora fazer teatro de essência? Vamos nessa! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live, a mais um episódio, na verdade, do podcast Alunos de Essência. Bom, esse podcast é uma conversa com alunos e alunas aqui do curso de Teatro Essência do Palco, para a gente falar um pouquinho, bastante, na verdade, sobre a evolução deles e delas aqui, como eles estão se desenvolvendo pessoalmente, artisticamente. E é uma conversa sempre muito gostosa, muito prazerosa, muito pra frente, evolutiva. E é isso. Bom. Bem. Meu nome é Miguel, eu sou professor e diretor aqui do curso de Teatro Essência do Palco. E a nossa convidada de hoje é uma aluna que vem do espetáculo Alice no País das Maravilhas. Ela vem de um personagem que se chamava Minuto e que tinha muito a ver com ela, porque ela é muito tranquila, muito paz e amor, muito zen, quem não se dá com ela não se dá com mais ninguém. E ela vem agora com força total, com muita energia, com muito entusiasmo em todos os ensaios, inclusive, para o Alto da Compadecida, faz parte do elenco do nosso próximo espetáculo, que é o Alto da Compadecida, é a nossa aluna Stephanie. E aí, Stephanie, vou te chamar aqui. Stephanie, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, estou muito feliz de ter você aqui. Ai, ansiosa, Coração, coração palpitando. muito. Tava aqui, ó, respirando fundo. Ansiedade. Eu não tô conseguindo te ouvir direito. Aí deve ser alguma coisa de carregador. Agora eu tô te ouvindo. Tá me Melhorou um pouco. Você melhorou? segurou. Melhorou. Fala aí alguma coisa. Oi, Aí. Ótimo. Excelente. Agora eu tô te ouvindo. Excelente. Você tá me ouvindo bem? tô Direitinho? ótimo. Tá tudo certo. Perfeito. Bom, eu falei aqui uma coisa muito legal que o personagem Minuto, foi seu primeiro personagem aqui na Essência, né? Que foi a Alice, tinha muito a ver com você, cara, muito a ver, porque era um personagem assim mais tranquilão, mais de boa. E isso é uma opinião pessoal minha, eu acho que tinha muito a ver com você. Você concorda? Eu concordo. Tipo, tá, será que eu vou conseguir? Mas depois, quando eu comecei a, tipo, realmente estar no personagem, a Rita também foi uma pessoa que assim, ajudou muito no processo. Sim, sim. Só tá picotando o seu áudio, Flor. Ai, Tá picotando. Vê se é a sua internet. Não tô conseguindo te ouvir direito. Não sei se é o microfone, ó, não consigo te ouvir. melhor agora. Mais ou menos, mais ou menos. Vai picotando assim, ó. Será que é o Wi-Fi os dados? Não te ouço. Eu ouço uma sílaba assim, aí o resto da frase some. Mas a imagem tá boa, eu tô te vendo muito bem. Ó, voltou sim o som. Tá bom agora? Ah, agora eu tô te ouvindo. Foi. Agora sim. Coisas do ao vivo. Inclusive o teatro tem muito isso, né? Como é que tá seu coraçãozinho pra hoje? Olha, eu não sei muito bem o que esperar, mas eu tô muito animada, fiquei muito feliz com o convite e tô aí para o que quiser responder. E é isso. Pro que der e vier. É isso aí. Que beleza. E, cara, você tá toda produzida hoje, hein? Como assim? Vaidosa. Você falou aquele dia que eu sou vaidosa. Realmente, sou muito vaidosa. Eu queria falar uma coisa sobre isso, inclusive. Que você é uma das meninas vaidosa, né? Que se arruma, se maquia e tudo mais. E isso é muito legal, isso é uma característica feminina, né? Não adianta. Uhum. E aí, acontecem umas coisas muito legais na aula da Ju, é que a Ju, ela vai desconstruindo tudo isso, né? Lembra Verdade. aquela aula do cabelo? Depois daquelas aulas do cabelo, a, que o cabelo fala, o cabelo se expressa. Sim, sim. E a gente tem que
jogar mesmo, né? O cabelo nem sempre tá bonito, a gente nem sempre tá arrumada. E é isso aí, é É teatro. teatro, é isso, é isso. Ah, é muito legal. Mas essa é uma parte muito boa, né? De que a gente vai chega lá nas aulas, você chega com o seu jeitinho, com a sua essência, mas aí acontece uma magia do teatro, que aí você vai e se joga, se entrega, sem medo de ficar feia, né? Sem medo de ficar, entre aspas, feia, Sim. né? Porque no mundo cá fora, a gente separa o feio do bonito, né? As pessoas separam o feio do bonito. Ah, a maquiada da não maquiada. O cabelo ajeitadinho do cabelo não ajeitado. Sendo que quando você entra em cena e você se joga, e você tem muito essa característica de se jogar cada vez mais, você vai se libertando cada vez mais dessa vaidade cá fora, que é muito boa, né? Que é muito legal. Mas que pra cena você precisa se libertar cada vez mais. Faz sentido? Faz total sentido. Por mais que eu goste muito de me arrumar e tudo mais, no teatro a gente acaba que nem sempre tá bonito, nem sempre tá ajeitadinho do jeito que a gente quer, mas a gente tá ali fazendo a entrega e com o apoio dos nossos amigos, isso é muito bom. É verdade. E aí o corpo vai se expressando, o rosto, né? E aí o interessante é que depois que você se vê assim nas fotos, nos vídeos que a gente registra as aulas, você fica assim, ah, meu Deus, não é possível que eu fiz essa careta, essa expressão. Uhum, a gente não tem noção de como que tá, mas a gente se joga de um jeito que não quer nem saber se tá bonito, se tá feio, mas depois a gente vê e dá muita risada, porque às vezes a gente fica muito feio, né? E é isso. E aí o interessante é que quanto mais feio você fica em cena, mais bonito você fica, cenicamente falando. Sim. Por causa... Mais verdade, Fala, fala. mais verdade você entrega ali. Exatamente, por conta da expressão, né? Da face, do corpo, dos cabelos. Ah, a Rich tá aqui, ó. Assim. E a Rich tá sempre se jogando com você em cena, né? Sim, cara, a gente fez uma amizade muito boa nesse teatro e, tipo, levamos pra vida mesmo. E a gente se apoia muito, é muito bom. Fala sobre isso, sobre essa amizade, esse elo forte que você criou com a Rich, que a Rich criou com você, que a essência fortaleceu isso. Eu quero saber. Então, a gente entrou no mesmo período, assim, ela já estava. Uhum. E eu entrei assim, meio tímida. E aí eu fui a primeira pessoa que eu consegui puxar um assunto ali. E aí, tipo assim, super fluiu e tal. E aí, tipo, a gente foi, cada aula a gente se conectava mais. E a gente começou a se ver também fora do teatro. Tem muita coisa em comum, então a gente foi se descobrindo ali no teatro mesmo e também fora dele. A gente, sabe, fala sobre tudo, Uhum. entende muito. Então foi uma amizade muito boa que a Essência me proporcionou. Cara, isso é lindo, né? Isso é lindo demais. E eu lembro, me corrija se eu estiver errado, mas acho que a sua primeira aula era em dupla e a dupla dela, a sua dupla foi ela. Foi, Não foi exatamente. isso? Foi a minha primeira aula e já tinha, assim, me entregar de uma forma que eu não estava acostumada, né? Ainda, tipo, com uma pessoa que eu não conhecia. Mas foi muito bom, ela me deu muita força e eu consegui fazer ali. Foi muito bom. Te acolheu muito bem, né? É o que eu e o Ju, a gente passa muito lá na essência dessa questão do acolhimento. É muito louco, é um ciclo de acolhimento muito interessante. Porque assim, você chega, você é acolhida, que a gente passa, ó, a galera que chega nova, acolhe a galera aí, né? Abraça, abraça, beija, né? Sempre de forma respeitosa e tudo mais, trata a galera bem, com respeito e tudo mais. E aí a galera se sente acolhida, como você se sentiu. E aí quando chega gente nova, você repete o ciclo. Já reparou isso? Sim, Aí você vai, verdade. abraça, você, caramba, qual é o seu nome? Meu nome é esse. Aham. E é muito bom, porque a gente se conecta também nas cenas, a gente tem a troca ali, e a pessoa vai se sentindo mais confortável, né? Porque no início a gente tem aquela certa timidez, não tá acostumado. E aí, quando você tem um apoio ali dos amigos, dos professores, tudo fica mais fácil, mais leve.
Exatamente. E você falou uma coisa muito bonita que, caramba, a amizade que eu fiz com a Hit é uma amizade que eu vou levar pra vida, né? Sim, Já levou, né? Mas mais do que nunca, né? No gerúndio, né? Continuamente. exatamente. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito, muito, muito maneiro. E, e você tá falando de qual bairro, Stephanie? Eu tô na Taquara, agora estou na Taquara, na casa da Aham. minha avó, moro em Campo Grande, né? Mais perto do teatro. Mas como eu tô aqui, tem sido uma viagem para eu ir pro teatro. Mas eu tô fazendo esse sacrifício porque eu gosto de teatro e agora com os ensaios, né? Sim. E vale a pena? Com certeza, muito. Já teve dias que, tipo, eu tava muito mal e eu cheguei lá, tipo, super emotiva e falei com os meus amigos, né, e tudo mais. E foi um dia ótimo, assim, que eu consegui desenvolver, que eu consegui tirar algum aprendizado. E mesmo com um aperto ali no coração, eu consegui entregar e sair mais, sabe? Então vale muito a pena mesmo. Caramba. Você, você sabe que o percurso é longo, mas chegando lá, você sabe que o resultado vai ser bom, né? Sim, muito bom. Cara, isso é incrível. E, e não adianta, né? Porque aqui nas aulas, sendo. Mesmo quando a gente trabalha comédia, drama, você sai sempre revigorada, né? Você sai sempre pra cima. Sim, a energia lá em cima, o povo, tipo, sempre tá ali. Hum. Pô, a energia é muito boa. Você pode estar mal, mas se você for pro teatro, você vai ficar bem. Inevitavelmente. Sim, às vezes você chora, mas chorar depois dá um alívio, né? Então nem sempre a gente ri, às vezes a gente chora, mas faz parte. E o interessante é que, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, esse choro é um choro que você não pode chorar na vida, né? Sim, Em que esse choro fica reprimido, fica. Aí as pessoas falam que você não pode se expressar, que você não pode chorar. Aí quando você chega lá na aula, com toda a energia da aula, e aí quando você chega, encontra seus amigos, se conecta, e você sabe que está num lugar seguro para colocar as suas emoções para fora, assim, nossa, todo o percurso que eu fiz realmente valeu a pena, porque eu pude chorar, colocar as minhas emoções num lugar onde eu não poderia colocar em nenhum outro lugar. sim, você se sente seguro, ali ninguém vai ficar te julgando, sabe? E você chora, mas você tem um apoio ali dos seus amigos. E é muito bom isso, é muito importante. De verdade. De verdade. E Stephanie, você faz teatro com a gente aqui já há quanto tempo? Conta pra mim. Olha, eu não sei exatamente há quanto tempo, mas eu entrei no ano passado, assim, acho que no meio do ano. Uhum. E por aí. Tem um Tá, tempinho. tá indo, tá indo para um ano, né? Daqui a pouco faz um ano. É verdade. E deixa eu te perguntar, nessa época, vê se você lembra, como é que você conheceu a gente? Como é que você conheceu o curso de Teatro e Ciência do Palco? Olha, eu lembro que eu tava procurando um teatro, porque eu sempre quis fazer teatro. Uhum. E aí, não. Aí eu mandei mensagem pra saber, né, como é que funcionava os dias das aulas, se batia os meus horários. E foi assim, no Instagram. Ah, pelo Instagram. O Instagram sempre denunciando, né? Sempre Ainda bem. Sempre divulgando, sempre divulgando. Caraca, que legal. E aí, tá, beleza. Aí você procurou a gente, mas quais eram assim, os seus objetivos? Ah, eu vou lá na Essência do Palco porque eu quero desenvolver tal coisa. O que era? Então, a princípio, eu queria conseguir falar melhor. Porque assim, eu sou tímida de início, Uhum, sabe? Depois que eu conheço e tudo mais, eu queria conseguir falar melhor, me expressar melhor uhum, e, e fazer ali, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito. certo. Eu sou uma pessoa muito autocrítica. Então, no teatro me ajudou muito nisso. É melhor esse lado. Essa questão da autocobrança, né? Porque quando você vai pra cena, nem sempre vai sair perfeito, né? Nem Exato. sempre, nem sempre vai sair do jeito que você quer, nem sempre vai sair do jeito que você combinou. Uhum. Às vezes a gente erra uma fala. Eu lembro.
no último espetáculo, esqueci uma fala e a E aí? ajudou, tipo, a gente tava batendo o texto juntas, né? Então ela já sabia que eu ia falar. Aí ela, tipo, me ajudou ali no momento de esquecimento mesmo. E tudo fluiu, sabe? Eu não fiquei me cobrando, porque, tipo, a gente conseguiu ali contornar a situação sem que ficasse aparente, Entendi, sabe? entendi. E isso vai gerando cada vez mais autoconfiança, né? Sim, E verdade. resolver qualquer situação que seja, qualquer situação que seja, eu vou conseguir contornar no improviso. Uhum. É. Então você é a famosa tímida de ocasião. Sim, eu sou muito tímida assim no início, mas aí depois que eu me solto, eu sou eu mesma. Eu consigo falar com todo mundo, faço palhaçadas, sou uma pessoa assim muito descontraída. E é mais no início ali mesmo que bate um nervosismo, de se a pessoa não entender muito o que eu falo, o que eu quero passar. Mas aí depois fui. Legal. E aí você sente que fazendo teatro aqui na Cinto Palco você está conseguindo desenvolver todas essas questões, tanto a questão da timidez ocasional, quanto essa questão da autocrítica severa. Com certeza. Eu melhorei muito, muito mesmo. Porque apresentar para um público bate mais teatro tem meio nisso. Total, total. Eu queria te perguntar também, como é que quando você chegou, foi lá no meado do ano passado, e aí você veio para sua primeira aula, como é que foi a sua primeira aula na Essência, Stephanie? Olha, foi muito. Eu estava muito nervosa com a proposta, que era falar uma frase aumentando a idade conforme a pessoa se apresentava. Sim. Eu fiquei nervosa porque eu tinha que botar minha voz para fora e vi um monte de gente que eu conhecia. Então, tipo, foi um desafio muito grande para mim, mas eu consegui ter um bom desempenho ali. Tipo, ao meu ver, depois que eu parei e sentei e Uhum. passou, não fui ruim. Eu gostei. É, e aí foi inclusive no dia. O seu áudio está um pouquinho picotando, mas eu consigo pegar as ideias, estou conseguindo pegar. Ó, não te ouvia agora, por exemplo. É Você- é, porque tipo, eu tô tirando bem aham. da imagem. Então, Provavelmente. É, provavelmente. Mas estou conseguindo pegar, estou conseguindo pegar. qualquer Tô conseguindo entender. coisa também, Oi? qualquer coisa eu repito. Igual agora. Repete. Quero saber, como é que foi a sua primeira aula? Conta, como é que foi a sua primeira aula aqui na Essência do Palco? Então, na minha primeira aula, eu tava muito nervosa, porque a proposta era bem diferente do que eu tava acostumada, né? De ter que falar muito alto na frente de um monte de gente que eu não conheço. E aí, tipo assim, o pessoal nem me conhecia, mas já tava me incentivando. Tipo, se joga, tá tudo bem, todo mundo tá fazendo a mesma coisa. E aí eu tentava ali me tranquilizar, né? E aí eu consegui fazer, né, com eu não sei, acho que era a tia Ju que tava passando É, as instruções, né, treinamento. E aí, tipo, eu consegui fazer ali e fiquei orgulhosa com o que eu fiz. Mesmo sendo o primeiro dia, eu consegui me sair bem. foi. Eu lembro bem dessa aula. Você tava até com uma blusa preta, não foi? Eu Aí, acho que acho que era. Eu lembro bem dessa aula. Essa aula foi bem marcante mesmo. Que era, ai meu Deus, qual era a frase? Eu eu preciso de você, mas você não entende, né? é, É isso mesmo, é isso mesmo. Aí você fez dupla com a Rit. E o legal é que essa primeira aula, como você bem falou, já te confrontou logo de cara, né? Porque você tinha, foi o que você falou, você tinha que falar alto desde o início, jogar a voz lá pro alto e colocando cada vez mais intensidade na voz, sendo que você falou, né? Você fica muito tímida na primeira ocasião, meu Deus, não consegue se expressar. E aí quando você vai, quando você vê, menos espera, lá com as orientações da Tia Ju, você tá, pum, se jogando. sim.
Verdade. Caramba, ou seja, confrontou exatamente o seu objetivo, né? Sim, já na primeira aula, já. Você não queria isso? Então agora você vai. Caraca, exatamente isso. Você não... Aí, Stephanie, você não quer isso? Então toma. Sim. Caraca, foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Tomara que dê pra me E ouvir. deu pra ouvir. Agora ficou, dessa vez que você falou, ficou bem claro, ficou bem claro. E eu queria saber como é que era em termos, em relação justamente a essas questões dos seus objetivos que você tinha e tem para desenvolver, tem desenvolvido aqui cada vez mais, o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento artístico como pessoa, como artista que você vem se tornando cada vez mais. Como é que era a sua vida antes de fazer aqui o curso de teatro e ciências do palco? Todos esses quesitos. Volta, volta, não te ouço, não te ouço. Eu sempre Ó, tá indo. Peraí, tá indo. Fala de novo. É teatro é arte da repetição, teatro é arte da repetição. A gente vai indo. eu sempre quis fazer Aí, aí. Não se mexa, não se mexa. eu- condição pra. Eu Não tô te ouvindo, não tô te ouvindo, tô agoniado, quero te ouvir. Ah, Meu Deus. ah, meu Deus, eu ouvi. Ah, acho que é a posição do celular. Acho que for pra outro Eu tô lugar. segurando ele. Será que vai melhorar? Oi? Melhorou Agora, agora? agora sim. Melhorou? Agora sim. Eu acho que é isso. Acho que o microfone tá abafado, talvez seja isso. Tá, eu tô segurando agora. Segura, não se mexa. Então, Fala. eu nem lembro muito bem como é que é de entrar na essência, como é que eu levava tudo. Tipo, a cada aula é uma reflexão assim que a gente tem, um aprendizado, uma transformação. Então, eu vejo que eu cresci muito, que eu consegui crescer muito como pessoa, é, consigo me expressar melhor, falar melhor, sabe? E é isso. Essa, essa questão da comunicação é muito importante, né? Porque tudo é comunicação, né? Sim, verdade. Absolutamente tudo. Qualquer coisa que você vai fazer, qualquer, seja pessoalmente, seja profissionalmente, você precisa se comunicar, né? Uhum. E esse é um. Fala, fala. Em entrevista de emprego também me ajudou muito a me expressar melhor com as mãos, sabe? Tipo, me posicionar, a projetar a minha voz. Eu não tinha que projetar a voz. Hoje em dia eu consigo, sabe? Projetar mais a voz na hora de falar. Mesmo que eu esteja nervosa, mas assim, dá pra projetar a voz e, tipo, ir buscando ali se acalmar. A gente também tem um relaxamento, então é um momento que a gente fica mais calmo antes de começar, né? Realmente a encenar. É. E esses momentos são cruciais da vida, né? Entrevista de emprego, onde você precisa falar com uma pessoa que você nunca viu na vida, onde você precisa, né, fazer um network. E aí, por exemplo, você citou a questão da projeção da voz, que é uma coisa que a gente trabalha bastante nas aulas. A projeção da voz te dá autoconfiança falando. Percebe isso? Sim, muito. Quanto mais você projeta a voz, mais confiante você fica falando. Não faz sentido? Muito. O que é a pessoa tímida? O que é a pessoa sem tímida e sem autoconfiança? Ela fala para dentro. Ela fala se escondendo, encolhendo os ombros. E aí, automaticamente, não passa a autoconfiança. Então, quando essa projeção da voz você consegue tirar das aulas e colocar em prática na sua vida, caraca, dá um boom em todos os sentidos. Sim, você consegue ser mais claro, né? Dois, como é que elas falam?
Sim. Oi, fala de novo isso. Fala pra fora, né? Aquela... Aí, hoje em dia você não leva mais esse tipo de esporro, né? De fala pra fora, solta a voz, Exatamente. né? E em cena, né, no caso, no palco, a gente tem que falar muito alto para a pessoa que está sentada e ouvir, porque a gente não fala no microfone, nossa voz mesmo. Então tem que projetar, porque senão eles não conseguem entender o que a gente está querendo passar. Exatamente. É teatro raiz. E o teatro raiz vai te trazendo, caraca, de muitos benefícios na sua vida pessoal. Como você falou, você, caramba, né? Você me sentindo mais autoconfiante. Porque foi aquilo que a gente está falando aqui. A vida é feita de o tempo todo de relações interpessoais. Que é isso aqui que a gente está fazendo. Uma relação interpessoal. Se comunicando, se conectando, conversando, falando. E aí, por exemplo, pô, você bota um microfone no palco, você acredita que se uma aluna ou um aluno já aprende desde o início com o microfone, o aluno que é tímido fica mais tímido. Né? É, Não sabia dessa. fica mais tímido. Porque ele vai se apegar ao microfone. Ele pode falar desse jeito aqui, desse jeito. Mas a voz vai sair. Então a impressão que dá na mente é que ele tá falando alto pra caramba, mas na verdade tá falando contido, assim. E aí o ombro continua pra frente, sem postura, a voz continua sem autoconfiança. Então essa questão do teatro raiz, de falar na voz, de falar alto, articulado, quando você vê, você trouxe um monte de benefício pra tua vida. Muito doido, né? Sim. E muito bom. E qual foi, Stephanie, o seu primeiro espetáculo aqui mesmo? Foi Alice no País das Maravilhas. Cara, eu quero saber de você, como é que foi essa experiência, porque foi o seu primeiro espetáculo, né? Foi meu primeiro espetáculo. Como é que foi essa experiência de você interpretar aquele personagem zen, tranquilão, falou alto, jogou a voz e você pisar no palco, ver aquela plateia gigantesca e ter que encarar aquele público gigante. E os ensaios também, o processo, a apresentação em si. Como é que foi esse processo de Alice para você, Steph? Olha, muito inesperado. Volta. Congela. Vamos lá. Aí. Eu... Muito inesquecível para Ótimo, tô ouvindo. foi meu espetáculo, como você disse, na vida, assim. E, assim, foi muito importante para mim estar fazendo com um elenco tão bom. Tipo, as pessoas me ajudaram muito. E, assim, bateu muito nervosismo na hora, tipo, de querer sair correndo, de achar que não ia dar conta. Minha família toda lá. E, assim, dá muito medo, né? Por mais que você já tenha todas as falas decoradas, você fica com medo de errar, né? Como aconteceu comigo, mas deu para dar uma contornada. Foi bom, eu fiquei muito feliz, fiquei muito anestesiada. A minha família também gostou muito. E assim, eles, assim, alguns vão para teatro, mas outros não têm esse hábito de ir para teatro. E eles foram para me prestigiar. Então, tipo, foi muito importante para mim. Caramba, isso é lindo. Isso é uma das coisas que eu e a Ju a gente mais ouve. Do tipo, caramba, minha mãe nunca foi num teatro. Meu pai, minha avó, meu avô. Principalmente quando se trata de gerações, né, mais antigas, né? Nunca foram no teatro. E aí a pessoa pisa no teatro pela primeira vez pra me ver. Olha isso. Muito gratificante. Ou seja, se não fosse o espetáculo, se não fosse você em cena, muito provavelmente essa pessoa ia passar por essa vida sem pisar num teatro. Olha isso. Verdade. Caramba, entende assim, o senso de responsabilidade? Sim, É disso que a gente fala nas aulas. É teatro de essência, para tocar a pessoa, tocar a alma, pra ela sair de lá transformada, pra ela ter a experiência. sim. E as peças.
o público, ele também é amado. Ele é legal. O público sai transformado. É isso mesmo. E, e quando você entra em cena sabendo que você tá ali para transformar o público, aí já é uma outra parada. Você sabe que você tá entrando em cena para se transformar, mas que através de você outras pessoas vão ser transformadas. E sabe o que é legal? Isso dá mais nervoso ainda. Muito, muito nervoso. Porque a partir de agora, tu vai entrar em cena mais nervosa ainda. Antes de entrar em cena. Porque quando entra em cena, tudo some, né? Magicamente. Aquele nervosismo, aquela coisa, né? Tá centrado ali. É. E o lado bom, Ah, assim, ah. ele não consegue ver muito bem a técnica. É, Então, é. questões e tudo mais. Então a gente consegue se concentrar ali olhando pro nada, assim, Isso, praticamente. isso. Mas você sabe que a presença dele está ali. É, exatamente. Você sabe. E aí, por exemplo, com essa informação que eu tô te dando agora, você já vai pro próximo espetáculo e diz, meu Deus, caraca, por que o Miguel foi falar isso pra mim? Ai, meu Por que ele foi falar isso pra mim? As pessoas estão vindo aqui para serem transformadas através do meu personagem, através da minha mensagem. Que responsabilidade. Deus. Eu já tô nervosa só em julho. Já tô nervosa. Pois é, caramba. E aí o nervosismo ele fica dobrado. E sabe o que é legal? Não é um, né? Acho que você vai entender o que eu tô falando, até porque você acabou de vivenciar isso no Alice, vai vivenciar isso de novo. Não é um nervosismo que te trava, te paralisa. Não é uma coisa assim, é tipo crise de ansiedade. A gente sabe que quando a pessoa tem crise de ansiedade, a pessoa fica paralisada, fica travada, não consegue fazer nada. Até se fizer alguma coisa, inclusive, é perigoso. Mas não é esse tipo de nervosismo que a gente está falando, né? É um nervosismo que você sabe que quando você pisar naquele palco, você vai sentir as melhores sensações do mundo. Sim. Não é? Jogar. Jogar. É, E é muito bom. sim. Mexe um pouquinho o celular de novo. Mexe, sério. Troca de lugar isso, de novo. Foi? Foi. Melhorou? Melhorou. Agora sim. Isso, excelente. Cara, isso é muito bom, né? Muito bom. E aí, como um passe de mágica, quando você entra em cena, pisa no palco, tudo some, né? Não é isso? Só. Sim, você só fica focado ali em entregar, falar sua fala, com emoção e realmente viver aquele personagem, né? Passar a emoção do personagem. De verdade. Só isso importa. E, e esse nervosismo, ele nunca vai embora. Nunca vai. Não vai. Não vai. É um friçãozinho, é um borboleta na barriga. Sim, Uma borbulha, assim. um frio na barriga e a coxinha, tipo, muito também ali na energia e corre pra lá e vai pra lá e sua, entrega, é muito bom. E sabe outra coisa muito legal também? É que esse nervosismo, né? É a tensão que te deixa atenta. A tensão que gera atenção, sabe? Ele faz com que você realmente dê o seu melhor. Por quê? Porque você só tá nervosa porque você quer dar o máximo. Porque Sim, você quer dar o seu melhor, porque você quer entregar tudo, porque você sabe o quanto você se preparou para esse momento, o quanto você foi preparada para esse momento, você foi lapidada. Então esse nervosismo só dá em quem se importa. Se você se importa para entregar um negócio verdadeiramente artístico para impactar uma pessoa na plateia. Caramba, impactar uma pessoa na plateia e a pessoa sair da plateia e dizer, caramba, que personagem foi aquele? Eu me vi naquele personagem, poxa. sim. E eu
quando acabou a peça e eu fui falar com a minha família e tal, veio pessoas que eu nem conhecia falar, nossa, você foi muito bem, você falou muito bem, deu pra te entender. E tipo assim, eu fiquei muito feliz porque eu não conheço aquela pessoa e ela veio me elogiar, também me conhecer, mas porque gostou do que eu fiz aqui na cena. Gente que você não conhecia. Não conhecia, era alguém. Isso é o melhor dos mundos, né? Porque quando você espera que, né, que a sua família, os seus amigos já vão lá te dar um incentivo e tudo mais. Isso já é esperado. Mas quando uma pessoa que você não conhece vem, já é outra atmosfera, né? Sim, pediram até pra tirar foto comigo. Olha! Ai, foi muito legal. Caraca, que máximo! E esse nervosismo ele vai sempre existir porque ela é aquela questão de você querer dar certo. Você sabe que eu e o Ju, a gente inaugurou uma nova turma, né? Depois de vocês. Uhum. Que é a turma das, Sim. que é a turma das 5h30. Tá cheio de aluno novo. Cara, é maravilhoso. E aí, esse nervosismo teatral, ele sempre nos acompanha. Por exemplo, eu tô comandando a aula, eu que dou as aulas na turma de 5h30. E aí, nas primeiras aulas de 5h30, vem um friozinho na barriga. Por quê? Por causa do senso de responsabilidade. Entendeu? Por quê? Porque você quer dar o seu máximo. Então, Uhum. cara, não importa quantos anos você tem de teatro, quanto tempo você tem de teatro, esse friçãozinho, esse friozinho na barriga, você, caramba, tem que dar meu máximo hoje, tem que dar meu melhor hoje, que a gente dá todo dia, né? Sim. O melhor, o máximo. Ah, caraca, hoje é que eu vi um negócio, eu tô falando isso, inclusive, porque eu vi um negócio, hoje ou ontem, uma frase que dizia assim, ó, a vida, a felicidade, é isso assim, a, a felicidade é viver o hoje. O que, que é uma. Aí a frase. Porque abre a reflexão, né? O que, que é uma vida feliz? Uma vida feliz não é o que passou no passado. Não é o que vai vir no futuro. Uma vida feliz não é o tempo que você vai viver, não, é o hoje. É verdade. Caraca, isso é muito bom, isso é muito bom. Porque aí quando você fica, que link inclusive com o que a gente sempre fala nas aulas, de viver o momento presente, né? Sim. Quando você está no momento presente, você busca o tempo todo dar o seu máximo. Aí quando você busca dar o seu máximo, vem aquele friozinho na barriga. E aí quando você, pum, entra em cena, em qualquer situação que seja, flui. Sim, eu tava lendo um livro que me fez refletir também sobre o aqui e o agora, que é muito importante. Às vezes a gente fica preso no passado ou então projetando o futuro e esquece de viver o agora. Então, tipo, eu comecei a praticar a meditação, a, tipo, realmente ficar mais presente ali no momento. E também aprendi muito isso no teatro, que vocês às vezes abordam. E, e foi muito bom pra mim, sabe? Porque a ansiedade às vezes faz a gente ficar preso no passado ou então ficar pensando muito no futuro, o que, que vai acontecer, e aí a gente acaba esquecendo de viver o presente, né? De fazer o melhor pela gente mesmo. Cara, de verdade. E o teatro, ele só é o momento presente. Porque Sim, não tem como você entrar em cena pensando na morte da bezerra. não dá. Pensando no que você tinha que fazer, ou pensando, ou pior, pensando no que você, caramba, como você vai fazer. Que aí a ansiedade te pega. Exatamente. Você fica nervoso, erra alguma fala, não tá ali presente no momento, então você não vai entregar o seu melhor. Exatamente. Aí se torna um ciclo, um ciclo vicioso, que é o seguinte, você entra em cena quando você não vive o momento presente. Que é uma coisa que a gente sempre ensina nas aulas. Quando você não vive o momento presente, você entra em cena já projetando como você tem que fazer na cena. Olha que loucura. Projetando como você tem que fazer na cena. Ah, tem que fazer assim, tem que acertar isso, tem que fazer aquilo, tem que falar desse jeito, tem que falar daquele outro jeito. Aí acontece alguma eventualidade, porque teatro é vivo, pode acontecer tudo, né? É ao vivo. É vivo e ao vivo. E a cores. Aí
O que acontece? Você sai de cena, aí você fica frustrado porque você errou. O que você tá fazendo? Remoendo o passado. Sim. Fica esse looping, né? Fica nesse loop. Fica nesse loop. Você tá prestes a entrar em cena, fica projetando o futuro, ao invés de você viver a cena, você fica projetando o futuro o tempo todo, dá alguma coisa errada. Deu alguma coisa errada, saiu de cena, você fica remoendo o passado. Aham, exatamente. Quando você tem que entrar e viver aquele momento presente. Claro, você se preparou para aquele momento, decorou o texto, estudou o personagem, teve acesso a todas as técnicas, e aí tem que deixar fluir. Isso aí. Que foi o que você fez lá. Esqueceu o texto. E aí? A gente me ajudou, voltei pro eixo. Sim, eu fiquei tipo. Aí ela já falou, aí tipo, eu meio que lembrei o que eu tinha que falar. Porque assim, na hora, tipo, pode acontecer, né, de você acabar esquecendo uma coisa que você tava ali, ó, decorando, decorando. E, tipo, a Hit me salvou, real. Ah, que maneiro, que maneiro. E próximo espetáculo, você tá fazendo parte do elenco também, é O Alto da Compadecida. o Alto da Compadecida. E conta pra gente, conta aqui pra galera que não sabe, qual a personagem que você tá fazendo. É, A Rosinha. A Rosinha é um grande amor de Chicó. A Rosinha. E Stephanie, como é que tá a expectativa pro Alto da Compadecida? Como é que tá o processo? Como é que tá os ensaios? Como é que tá o seu coração aí pra esse espetáculo? Como é que tá? olha, a expectativa tá lá em cima, né? O enredo, assim, tá muito bom, muito engraçado. E eu tô muito feliz com esse elenco também, que é muito bom. As pessoas, assim, sempre se apoiando e cada um se encontrando no personagem. E, assim, tô muito feliz também com o meu segundo espetáculo, fazendo a Rosinha, que é ótima. Que lindo. Que você tá achando dos ensaios? Os ensaios estão muito engraçados, né? Sim, a gente vai vendo ali o pessoal encenando, a gente vai rindo, rachando o bico. E é muito maneiro mesmo. Cara, muito bom, muito bom. E não é de se esperar outra coisa, né? Porque é a comédia pura, né? Sim, muito engraçado, tá muito bom. Eu acho que o público vai gostar muito. Vai, de verdade. E o legal é que todos os personagens têm o seu ponto cômico, né? Todos eles. Você reparou isso? Cada um tem a sua É. história. Que é aquele negócio, né? Cada personagem tem o seu protagonismo. Sim, a sua perspectiva, né? É isso aí. E aí, essa importância que a gente dá pro personagem é que vai fazer o público se identificar com o seu. E, poxa, a gente vai lá, entra em cena e a gente lida com um público gigante. Imagina que aquele público ali, as pessoas são de um jeito só. Tem uma personalidade só, tem uma característica só. Pensa só de um jeito. Impossível. É impossível. Aí, quando você dá o devido valor pro personagem, você tá falando assim, ó, vou comunicar com a pessoa que vai se identificar com o meu personagem. É, agora é a Rosinha, então eu tenho que botar é, o personagem, né? Tipo, a alma do personagem, entender como ela vive e agir como ela. Isso mesmo. E eu queria te perguntar, Stephanie, em termos de desenvolvimento pessoal, humano, você como pessoa, o que você acha que o curso de teatro e ciências do palco tem te ajudar? Eu tenho me sentido mais confiante, eu consigo me expressar melhor a minha fala. Eu me sinto assim mais preenchida, sabe? Mais inteira, de verdade, tipo.
o teatro, ele me preenche muito, mas principalmente na essência do palco, onde tipo, todo mundo ali te incentiva, tá ali do seu lado. Se você tá triste, eles te ajudam, sabe? Então, assim, tem me ajudado muito a me desenvolver no meu pessoal. Gostei disso que você falou, que o teatro de essência te deixa inteira, né? Verdade. Parece que tá sempre faltando um pedacinho da gente, né? Aí a arte é capaz de preencher, né? Sim, total. Tem a frase, tá até inclusive estampada lá no mural da, da escola, que é: a arte existe porque a vida não basta. Que é de Ferreira Goulart. E aí traduz exatamente isso, né? Cara, e não basta mesmo, né? Porque se você for olhar, a, a vida lá fora é muito cinza, né? As pessoas são frias, né? As pessoas, pô, aí você se lida com um monte de gente estúpida, que não tem Sim. sensibilidade, não sabe te acolher, te abraçar, não tem uma coisa saudável. É tudo muito cinza, é correria, muito louca. Não consegue parar de pra respirar. Fala, Muito fala. monótono, Fala sobre isso. muito monótono. E esse teatro é outra vibe, né? Você, tem dinâmicas diferentes. As pessoas também sempre estão ali, uma energia lá em cima, tipo, entusiasmo. Então, tipo, você se sente no seu próprio mundinho ali, coisas, da caixinha, colocar sua criatividade ali para jogo, né? Que às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado, mas no teatro a gente meio que trabalha muito isso. É, é. E é aquela velha questão, né? Que diz que no teatro cada um tem o seu tempo. E no mundo lá fora ninguém deixa você viver o seu tempo, né? Tem que ser assim, tem que fazer Ah, aquilo, tem que correr, caraca, que loucura. É, é. E aí, poxa, quando você chega na aula, faz um relaxamento, né? Respira. você olha o seu interior antes de entrar em É, de verdade. Que aí você se esvazia. Esse, inclusive, é por isso que tem relaxamento nas aulas sempre, que dá essência do palco. Que é um relaxamento intencional, não é qualquer relaxamento, que é para você se esvaziar completamente, realmente, justamente sobre isso, de tudo lá fora. De tudo lá fora, você se jogar e você ficar preenchido da melhor forma, humanamente, pessoalmente, na sua essência, no seu desenvolvimento artístico, né? Para isso você tem que se esvaziar. Fala, fala. Eu lembro no meu primeiro dia Ah. que eu estava Mexe o celular, mexe o celular. é, Aí. no primeiro dia, não me engano. Uhum. Se não foi o primeiro dia, foi o primeiro. Eu estava fazendo o relaxamento e eu fiquei muito emocionada mesmo. Até saiu lágrimas assim, porque era uma realização de um sonho para mim, sabe? E eu sempre quis fazer, como eu falei para você, sempre quis fazer teatro, mas eu nunca tive muita condição. Então, quando eu comecei a trabalhar, a correr atrás do meu, ter o meu próprio dinheirinho, foi a primeira coisa que eu quis fazer, começar no teatro. Então, tipo, foi uma conquista muito grande para mim, preencheu meu coração. E foi possível porque, tipo, eu tava ali deitada, ouvindo um som, né, que é uma música ambiente, respirando, e, tipo, foi muito gratificante para mim. Eu lembrei desse momento agora. Caramba, que massa. Então a sua primeira aula foi emocionante nesse nível. Muito emocionante. Muito. Lindo, que aí vai passando um filme pela sua cabeça, né? Tipo, poxa, caramba, agora eu vou me permitir fazer teatro, me desenvolver, me jogar aqui, viver esse momento. E Cara, muito que máximo, que máximo.
Agora, eu queria saber de você em relação, em termos de desenvolvimento artístico. Você se desenvolvendo aqui como artista, como atriz, se desenvolvendo cada vez mais, interpretação, construção de personagem. O que você acha que a essência do palco tem te agregado, tem te ajudado nessas questões? Mexe o celular, mexe o celular. Isso. Como eu disse para você, foi um sonho para montar. Aham. Então, tem me ajudado a ver esse meu lado artístico, com a dinâmica, usando o corpo, né? Sim. E aí tinha ação, tá? E eu me emocionei muito. Eu chorei, chorar, tipo, sem motivo. Eu ainda não tinha conseguido chorar, assim, do nada. Aham. E foi muito porque eu consegui não se colocar Mexe de novo, mexe de novo. Isso. do gesto do corpo, eu Aham. consegui passar a emoção. Eu chorei. Está sendo muito importante essa questão de autoconhecimento, de entender como eu sou, na forma que eu gosto de fazer, e eu tenho conseguido também fazer alguns vídeos, me expressar da minha forma. É realmente isso. Cara, total. E é lindo, né, quando você se depara ali com técnicas que, por exemplo, a tia Ju passa ali na aula e aí você consegue acessar algumas emoções que estavam ali guardadinhas, né? E aí você chora em cena, entra naquela emoção que até então era desconhecida, né? E aí isso vai se tornando material artístico. Caramba, ai, eu precisar disso, eu acesso essa emoção. Isso é muito legal, né? Cara, que massa, que massa. E eu queria saber de você, Nazaré, que é muito atriz, mandando um direct pra gente. Eu queria saber de você, Stephanie, até o momento, até o momento, qual foi a aula que mais te marcou? Quero saber de você. Eu acho que foi essa aula foi Qual? marcou. A aula que eu acabei de citar para você Ah, tá. foi Da emoção. assim, porque, assim, muita e teve uma que foi sobre o ritmo Hum, de, de tomar ritmo. sim. Pera aí, dá uma pausa aí. Deixa eu tirar isso aqui. Ver se você consegue continuar me ouvindo. Peraí, desligar aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ótimo. Beleza. Ótimo, ótimo. Vamos continuar daqui. E que a aula que mais te Então, marcou, qual foi? eu lembro que foi essa que eu acabei de citar, Aham. que eu fiquei emocionada, né? E também uma aula sobre ritmo, né? Que estava começando a produzir o tema, enfim. E, e eu lembro que eu cheguei em casa e, tipo, eu tive uma reflexão sobre ritmo, tipo, na minha própria Aham. vida, tá? Eu fiz uma anotação no meu caderno sobre o ritmo, né, na vida, que é muito importante a gente manter ali um ritmo numa rotina, assim, tipo, de autocuidado também, com o lado que, né, tem que trabalhar.
E em cena também, né? É muito importante ter o ritmo em cena. Então, essa aula me fez refletir muito sobre o ritmo. Legal. E aquela questão de que para ser dinâmico em cena, para ser teatral em cena, você pode ser teatral e dinâmico em qualquer ritmo, né? Seja aquele mais lento ou mais rápido, né? Mais lento ou mais acelerado. E aquela da emoção também te marcou muito. Marcou muito. Geralmente essas aulas que tocam em emoções profundas tende a marcar bastante, né? Porque geralmente é aquilo que eu falei, são emoções que você não acessa rotineiramente. É uma vez ou outra que você vai acessar. E aí o mais importante de entrar na emoção é sair, né? Porque aí é por isso que quando a Tia Jo faz essas aulas, ela orienta muito bem como entrar, como sair da emoção. Porque senão você pode acessar de uma forma muito, muito grande, entende? De forma desnecessária. E aí, poxa, caramba, o negócio transborda e aí você não sabe como conter. E aí por isso que é muito bom é muito importante ter a orientação ali. Então é essa da emoção e do ritmo que te marcou bastante. E de jogos, exercícios, vivências teatrais. Você participou de muitos, né? Que você é uma aluna que não falta. Chega lá voando, correndo, mas não falta. É, É. jogos, assim, Exercícios, por exemplo, aquela vivência que a gente fez de preciso de você, mas você não me entende, aquilo foi uma vivência teatral, entendeu? Como essa aí, por exemplo. Teve alguma que te marcou, algum exercício que te marcou muito? Uma vivência teatral que a gente fez lá nas aulas? Teve uma recentemente também que a gente fez, foi aquela, não sei se você foi, eu entrego meu coração através do meu olhar. Tu foi? fui Ah, tu gostou dessa? Como é que foi? boa. Essa foi muito boa. Eu tava também num momento, tipo, bem delicado. Eu Uhum. fui um ano. E, tipo assim, eu também fiquei muito emocionada nesse dia. Bastante. É bom ir para um lugar e você saber que você pode se emocionar, né? Sim, ninguém vai te julgar. Exatamente isso. Ninguém vai te julgar. Porque se você chora lá fora, as pessoas já começam a olhar assim, ei, tô chorando por quê? É, exatamente. Às vezes você tem que chorar sozinho no seu quarto, que aí não tem ninguém te julgando. Mas, tipo, chorar na rua, tipo, aí fica complicado. De verdade, de verdade. E aí o interessante é que isso vai, você acessando essas emoções, vai deixando você uma pessoa mais sensível, né? Sim. Para quando você for entrar em cena, você vai aguçando mais a sua sensibilidade, o seu lado sensível, artístico, né? Fala, você ia falar alguma coisa. Eu sou uma pessoa muito sensível já. É. Eu, tipo, sou muito emotiva e o teatro me fez, assim, realmente encarar algumas emoções, sabe? Que às vezes a gente não quer, tipo, ai, não quero pensar sobre isso agora. Mas às vezes é necessário você sentir mesmo a emoção, sabe? E eu aprendi muito no teatro isso. Total, total. E Stephanie, de tudo que você tem aprendido até aqui, qual foi assim o aprendizado que você pegou aqui na Ciência do Palco, um insight, uma frase assim que mais explodiu a sua cabeça, assim, que mais te marcou? Olha, o que mais me marcou realmente foi o se joga e não se julga. Por quê? Foi porque, como eu disse, eu me julgo muito às vezes, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa muito autocrítica e às vezes eu também fico com medo dessa questão do julgamento das pessoas. Então, para mim, essa frase é que eu sempre tento carregar comigo: se joga e não se julga. Então, às vezes, eu nem tô no teatro, eu tô em algum outro lugar e às vezes eu falo isso para as pessoas. Então, essa foi a que ficou mais marcada para mim. É uma virada de chave,
chave, né? Sim. Caramba, que máximo saber disso. E aí, porque assim, você vivencia isso no corpo, né? Fisicamente, o se joga e não se julga. Não é só uma frase, é o lema, para quem não sabe, essa frase que a Stephanie citou é o lema aqui da Essência do Palco. Esse é o lema. Só que o detalhe, o pequeno grande detalhe é que você experiencia isso fisicamente, no corpo, né? Isso, na pele. Na pele. E aí poxa, aí a frase vai fazendo realmente muito sentido. Muito sentido pra mim. E, assim, percebo que eu ainda tenho um pouco dessa trava do julgamento. Uhum. E aí, o teatro é um lugar que eu sinto que eu posso ser eu e eu não vou ser julgada, seja qualquer personagem que eu fizer. Sabe, a pessoa às vezes se inspira, aplaude, sorri. Bom, é isso. Exatamente, porque muito doido. E essa frase, ela é carregada de experiência. Porque se você, por exemplo, se eu e a Tia Ju, a gente chegar com uma pessoa que nunca passou pela experiência das aulas aqui na Essência do Palco e falar assim, não, vai lá, se joga e não se julga. A frase não vai significar nada para ela, porque ela não experienciou nada. Ela não tem acesso a nenhuma técnica, como se julgar, como não se julgar, como, sabe, como falar com autoconfiança, como projetar a voz. Ela não faz ideia do que é isso, né? Uhum. E só que você tem ideia exatamente do que é isso, porque você vive isso fisicamente. Você vai lá para experienciar o olho no olho, o corpo a corpo, pegar na mão, se conectar com o olhar. E aí o lema fica forte, o se joga e não se julga. Foi ser muito interessante, porque tem uma frase que diz assim, saber e não fazer é o mesmo que não saber. O que significa? Sabe? O que significa essa frase, se joga e não se julga? Você sabe agora vivenciar ela porque você faz. Você não só sabe da frase. Que você entra em cena. Porque quando a Ju fala assim, Stephanie, faz desse jeito. De acordo com aquilo que eu te ensinei, vai, se joga. E aí vem toda a experiência física. E aí você sabe como se jogar. Faz sentido? Muito bom, né? A gente refletir sobre essas coisas e aí apreciar o silêncio. O teatro é a arte do silêncio. Tem uma coisa... Fala. Desculpa. Muito bom pra mim. Desculpa, não vi. Tem sido muito bom pra mim. Em que? Em relação a quê? Em relação ao próprio silêncio mesmo. Quando a gente consegue ouvir o nosso coração dizendo o porquê disso, sabe? Então, tá sendo muito bom nesse sentido mesmo. Sim, total. E teatro é a arte do silêncio. E sabe uma coisa? É que para quem não tem esse tipo de experiência que você tem, né, fazendo teatro aqui na Essência, se julgando, não se julgando, com o lema tatuado no corpo, né? O silêncio é ensurdecedor, né, para as pessoas. Sabe quando você conversa com uma pessoa normal, né, no dia a dia e tal, e aí a pessoa não consegue ficar em silêncio? Aham. Rodada com silêncio. Isso. O silêncio constrange ela. Tá falando, sempre consegue ficar sozinho, ouvindo, encarando as suas próprias emoções. Isso. Mas é importante a gente olhar para as emoções e acolher também elas. De verdade. E aí você começa a aprender a lidar com o seu próprio silêncio. Tipo assim, caramba, posso me conectar com a pessoa olhando no olho dela. Inclusive,
essa aula desse sábado agora, de 5h30, foi muito sobre isso. Do olho no olho, se conectar com o olhar, sem falar. Isso é muito bom. Dito isso, Stephanie, se você pudesse resumir em uma palavra ou em uma frase todo o seu aprendizado, todo o seu desenvolvimento que você tem tido aqui na Ciência do Palco, o que seria? Que palavra ou frase seria essa? Olha, eu acho que eu diria, Fala de novo. Mexe no celular. eu acho que eu diria alma. Alma. Caramba, por quê? Me conta. Explica. Porque, assim, o teatro, ele toca e revela tanto o ator quanto o personagem, o público. A cada cena, cada ensaio, é uma parte da nossa verdade que é exposta. É emoção viva. E alma define. Alma. Vou até escrever aqui, ó. Alma. Alma. Caraca, adorei a frase. Não esperava por essa, hein? Você acessar, né? Sua alma, seus sentimentos. Porque isso linka justamente com todas essas coisas que a gente está conversando aqui, né? Porque o que é a alma do ser humano? A alma são os sentimentos. A alma são os sentimentos, são as emoções. E aí, poxa, tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, de você ir para aula, ir ensaiar e você se permitir sentir emoções que você não sentia ou que você não estava acostumada, né? De você se jogar e você descobrir um mundo de novas emoções, de novas descobertas. Realmente, a alma tem tudo a ver. Adorei essa definição. E, Stephanie, o que é teatro de essência para você? Volta. Vai pensando aí. Eu tô só É, pensando. aí, tô te ouvindo, agora tô te ouvindo. Não não ouvi. Fala de novo. Presença. 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 O que é presença? Legal, gostei. Porque você tem que estar realmente presente ali, como a gente falou, no aqui e no agora. Então você tem que jogar, estar presente. A plateia também tem que estar presente, porque não tem para que a gente se apresentar ali para ninguém, né? E é isso, presença. Verdade. Presença. Que aí tem a ver, né, com o que a gente estava falando anteriormente do momento aqui e agora, né? Hã? No momento presente. É verdade. Presença. E se, Stephanie, você pudesse resumir o curso de teatro e ciência do palco em uma palavra ou em uma frase, o que seria para você? Como? Transformação. Transformação. Por quê? Qual o sentido da palavra? Então, porque me transformou, me transforma a cada aula, sabe? E não só a gente, como vocês também são transformados pelos seus alunos, e o público também é transformado a cada espetáculo que tem, com a nossa mensagem que a gente passa. Então, acho que transformação. Transformação. Caraca, bom demais. E Stephanie, se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que precisa muito entrar na essência do palco para desenvolver todos os objetivos que você tem desenvolvido aqui na essência do palco, ela tem os mesmos objetivos que você, só que ela está em dúvida. Não sabe se entra, se não entra. Ai, meu Deus, o que eu faço da minha vida? O que você diria para essa pessoa? Qual conselho você daria para essa pessoa? Olha, eu acho que, primeiro de tudo, você escutar o seu coração. Você tem esse desejo, né, de ter uma atriz, uma
você tem que correr atrás, né? E na essência do palco, você vai ter todo o apoio que você precisa, toda a técnica, é, e você vai conseguir se desenvolver não só como artista, mas também na sua vida pessoal. Então, vá com dúvida, vá com medo, mas vá. Aquela frase nunca fez tanto sentido, né? Vá com medo mesmo. Isso aí. Tá com medo, vá com medo mesmo. É isso aí, se joga. Se joga, não se julga. Caramba, amei, amei, amei. Stephanie, muito obrigado por esse papo, pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela sua energia, pelo seu entusiasmo aqui falando comigo. Obrigado, obrigado por esse papo maravilhoso que a gente teve de essência. Eu que agradeço, eu gostei muito dessa conversa. Com certeza também vou refletir muito depois. E é isso, muito obrigada. Imagina, imagina. O prazer foi meu, foi nosso aqui. E eu te vejo no sábado, hein? Ensaiando, a Rosinha entrando em cena. Com certeza. A gente tá aqui, amei, amei também, amei. Te amo, amiga. Lindas. Bem, semana que vem, galera, teremos mais um episódio aqui do podcast Alunos de Essência. Dessa vez, a nossa aluna convidada foi a Stephanie, que faz parte do elenco aqui do Alto da Compadecida. E vejo vocês na semana que vem, no próximo episódio, com uma aluna ou um aluno aqui às 19h59 da próxima terça-feira, beleza? Stephanie, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua energia, pelo seu brilho aqui. Obrigada. E fala, meu amor, desculpa. Eu que agradeço. Eba, eba. E eu queria te pedir uma gentileza. Eu vou postar aqui na sua conversa, vou deixar disponível aqui nesse do palco, vou te marcar também. E assim que o vídeo estiver postado, você agora, nesse próximo minuto aqui, vai lá nos comentários e deixa um depoimento por escrito de como você tem se desenvolvido aqui. Pode ser? Pode ser. Então, beleza. Stephanie, um beijo no coração. Amei conversar com você. E nos vemos na próxima aula. Até. Beijo, beijo, beijo.